Bom dia, amigos. Peixe na área. Tudo bem com vocês? Sério que tá falando. Estamos aqui no domingão. Vamos bater um papo hoje. Estamos aqui tomando um café. Resolvi fazer um vídeo para a gente bater um papo e não deixar passar o dia, da gente conversar. E hoje um pouquinho diferente, falando da seleção brasileira. Jogo Brasil e França, logo teremos Brasil e Croácia. E queria discutir com vocês um pouco sobre seleção brasileira. Eu marquei aqui alguns pontos aqui do jogo do Brasil e França, né? Nós vimos a dificuldade que hoje nós temos de ter um time competitivo. Mas, para fazer algumas ressalvas do que nós estamos passando com a seleção, né? Nós sabemos que nós temos uma safra, que é uma safra de jogadores abaixo do nível que nós já tivemos no passado, mas entendemos também que nós poderíamos ter um time um pouco mais organizado, né? O mínimo de condições de estar brigando com as grandes seleções, que hoje, vamos ser realistas, a gente entende o quê? A Argentina, França e Espanha estão num nível superior, né? E um nível superior que não é nem tanto assim, porque se a gente pega a Argentina antes da Copa do ano passado, a gente via ela como abaixo do Brasil, né? Então passamos aí 4 anos, exatamente 4 anos, nós tínhamos terminado uma eliminatória tranquilo, né, antes de 2022. 4 anos depois, estamos agora né, exatamente próximo da Copa, e nós temos um time totalmente desfigurado. Nós não temos um padrão de jogo, nós não temos os jogadores certos, os jogadores definidos pelo treinador, né? Estamos com um treinador que até agora ele veio com o nome só, mas a gente não viu nada, 9 jogos do Ancelotti, e ele não conseguiu sequer evoluir, dar um passo para nada do que a gente tinha. Nada. Chegamos ao nível de jogar esse jogo contra a Inglaterra com o mesmo esquema tático que a gente jogou contra a Argentina e perdemos de 4-1. Você acha que um time que está em organização, um time que ainda não está 100% formado, pode jogar com 2 jogadores no meio de campo, jogar com 4 atacantes? E ainda 4 atacantes que a gente sabe que apenas o Rafinha e o Vinícius Júnior jogam no primeiro escalão, né, e são protagonistas dos seus times, né? E é óbvio que a gente tem que estar contando com eles, eu entendo isso perfeitamente, mas temos que remodelar totalmente a nossa equipe, né? Uma equipe tem que estar muito mais preenchida no meio de campo. Eu não consigo entender nós jogarmos com o Casemiro na idade que tem, totalmente exposto, né? Tanto é que os gols que a gente levou, vocês viram, né? O gol de contra-ataque que a gente nem conseguiu sair correndo atrás do time deles, parecia que a gente era menino, bobinho. Qualquer outro treinador brasileiro, se nós tivesse tido esse resultado, e não é um resultado em si, perder para a França de 2-1 não é nada de outro mundo, mas o desempenho que o Brasil teve, porque a França não fez força para ganhar do Brasil, né? E aí com um homem a menos no segundo tempo inteiro, o Brasil nem esboçou condições de sufocar a França de uma maneira organizada, não é no peito, no empurrão, não. Qualquer outro treinador brasileiro estaria hoje sendo escorraçado, né? Não prestava, tal. O Ancelotti está aí. Eu vejo o Ancelotti no mundo dos sonhos. Ele tá também achando que o nome do Brasil, as 5 estrelas, tudo aquilo que tem lá atrás, vai ganhar a Copa. E não é a realidade isso. Se nós não tivermos um time organizado, né? A gente entende, vamos ser realistas, que alguns jogadores importantes não estavam ali, mas como ele esteve, também não jogou. Nós perdemos para o Japão há um pouco tempo atrás, né? Então eu vejo que o Ancelotti, ele não caiu na realidade ainda. E o triste é que vai cair na Copa, né? Porque nós vamos ter problema gravíssimo nessa Copa do Mundo, isso já está claro, né? Nós não temos time
ou melhor, não temos equipe, exatamente time, não vamos nem falar de nomes, porque nossos jogadores jogam em grandes clubes. Não, pode ser que um ou outro não seja protagonista, mas você pega o Vinícius, o Rafinha, o Casemiro evoluiu muito, o Martinelli joga num grande time, joga constantemente, não é titular, o Alisson o Marquinhos enfim, nós temos vários jogadores que estão, né, enfim, o menino que estava de fora lá, o volante Bruno Guimarães, é um jogador importante no time que joga, é capitão, né, um time de um nível mais baixo, mas é capitão. Então nós temos aí temos deficiências gravíssimas nas laterais, né? Nós não temos laterais hoje com condições de jogar a Copa do Mundo. Eu entenderia ele se ele formasse uma linha de 4 ali, muito forte. Mas se não preencher esse meio de campo, pode ter certeza, nós vamos ter problema grave. E também vamos ser realistas, né? Vamos usar os jogadores que a gente tem. Alguém vai me falar que o Eric não merecia uma oportunidade pelo que está fazendo a mais do que o Igor, que entrou de centroavante? Né? Enfim, sabe, tem algumas coisas que o Ancelotti, eu acho que ele ainda não entendeu na seleção brasileira. Tem jogadores de seleção e tem jogadores de clube. E o Vinícius e o Rafinha precisam provar isso. Eles hoje são os grandes nomes da seleção brasileira. E a gente já viu que contar com eles é um pouco diferente, né? É um pouco difícil. Então eu vejo ele assim numa situação um pouquinho delicada, porque além de não ter um time organizado, que eu acho que ele está no mundo dos sonhos, colocar 4 atacantes contra a França é um time organizado, e a gente entra com 2 jogadores no meio de campo e 4 jogadores na frente, mas os caras vão recompor. Claro, não recompõe do jeito que precisa, recompõe correndo para trás. O segundo gol, o Brasil veio tinha um buraco ali no meio de campo, antes de chegar na zaga, e nós estávamos com 6 jogadores correndo atrás de um jogador deles, não deu tempo de chegar, lógico, entendeu? Porque posicionamento, o time está muito desorganizado, né? E óbvio que a gente não queria um entrosamento, porque organização posicional é uma coisa, entrosamento da coisa vinha automático, precisa de treino, eu entendo isso, né? Precisa de tempo, que nós não vamos ter, né? E eu acho que o nosso treinador está um pouco iludido, que o nosso jogador tem uma diferença técnica tão grande assim, que vai chegar lá e vai resolver. Nós não temos essa diferença técnica, entendeu? Não vejo isso mais. Quantos jogadores nós temos de nível de primeiro escalão no mundo, entendeu? É óbvio que a gente sabe aí agora que ele pode poder contar com alguns jogadores que são importantes, né? Tipo Estevão, se ele souber usar, para voltar, para dar um apoio, poder fazer talvez aí o meio de campo, né? Eu pensaria muito na situação do Neymar, né? Eu estava ouvindo um debate ali com o Rica Peroni, e ele falando, deixou muito claro mesmo, e eu concordo com ele. O que é melhor? Você estar com o Neymar 70% ou com o Richarlison 110%, 120%? Essa é a realidade. Então, se o treinador não souber entender, existe uma briga aí meio interna aí. Eu sei que o Neymar não está jogando nem para merecer ir para a Copa, tá? Ok, eu quero saber quem que está jogando mais que ele, né? Qual desses jogadores aí são mais confiáveis? A diferença é essa. Nós passamos uma situação muito parecida na Copa de 2014. E isso eu faço questão de defender sempre. Copa de 2014 nós tínhamos disponíveis para ir para a Copa Ronaldinho Gaúcho, Robinho e Kaká. E nós abrimos mão desses 3 jogadores para levar outros jogadores que estavam no auge no momento. Tudo certo. É uma escolha. Aí quando o Neymar se machucou, que o time realmente sentiu muito, se nós tivéssemos Ronaldinho, Robinho e Kaká no elenco, mesmo no banco, você acha que a gente ia ter mais respeito ou menos respeito pela Alemanha? Então, essas coisas... mas o Neymar não vai aceitar banco. Gente, mas aí que gestor é esse que nós temos, né? Que gestor é esse que nós temos que não consegue administrar uma situação dessa? Eu estava vendo o
os melhores momentos do jogo da Croácia, que ganhou da Colômbia, de 2-1, o Modric entrou no segundo tempo. E é o jogador mais importante deles. Qual é o problema? Por que nós não podemos usar, sabe, essa briga boba aí? A gente está cansado de ouvir certos jogadores aí criticar o Neymar. E eu concordo que o Neymar não está jogando o suficiente. Eu só quero saber em quem que eu confiaria mais na hora que apertar lá. O cara ficar 60 dias treinando na seleção brasileira, junto com o treinador, junto com os jogadores, né? Criando um clima ali onde a gente tem mais possibilidade de ele entrar no segundo tempo, jogar 30 minutos cada jogo, jogar meia hora cada tempo, pegar o outro time um pouco mais cansado. Por que não pode ter uma estratégia dessa, né? E para mim seria muito importante parar com isso. Você pega aí um Casagrande da vida criticando o Neymar, sabe? Apenas por questões políticas, a gente sabe disso. O Neto da vida criticando o Neymar. Você não vê o Romário criticar o Neymar, você não vê o Ronaldo Fenômeno criticar o Neymar. E foram os dois jogadores que poderiam criticar, porque o resto nenhum pode. Ronaldinho Gaúcho, na hora que a gente precisou dele mesmo, que o Ronaldo Fenômeno tinha parado, e o Ronaldinho Gaúcho era parado não, estava jogando ainda, mas já era o Ronaldinho Gaúcho o mais importante, que foi em 2006, vocês viram o que aconteceu. Mijou para trás, infelizmente. Então, sabe, tá na hora da gente desarmar tudo, analisar esse treinador realmente, o que ele está fazendo. Eu começo a dar um pouco de valor ao que o Luxemburgo tem dito aí, né? É muito nome para pouco resultado. O que o Dorival estava fazendo, será que é tão diferente assim do que... Lógico que o Dorival também estava no momento de organizar a seleção, de testar jogadores. Ninguém soube entender isso. Falta um jogo para a Copa. Depois disso, depois desse jogo contra a Croácia, o próximo a gente vai já convocar para a Copa do Mundo. E a gente não tem nada definido ainda. Aí já tem 80... Cara, para mim é conversa fiada, né? Ele vai definir aquilo que ele acha, com a mesma ideia que ele veio antes de estar aí, com informação do que o pessoal faz no clube e não do que o pessoal faz na seleção. Brasil e Croácia, eu estava olhando e revi agora o último jogo de Brasil e Croácia. Incrível. O Brasil jogou muita bola naquele jogo. O Brasil deu muito azar, a bola não entrou. O goleiro deles fez jogadas, fez defesas maravilhosas. O Brasil era para ter ganho pelo menos uns 3-0. E no final a gente errou por um detalhe lá, que o Fred não voltou, que a zaga, enfim, tudo aquilo lá que já foi conversado, a gente já sabe. Que talvez faltou a postura de um treinador, do Tite ali, ter dado uma alertada no time e tal, enfim. 4 minutos nós perdemos a chance de passar para a próxima fase. Mas jogou muita bola o Brasil naquele jogo. Era para o Brasil ter ganhado uns 3-0 fácil aquele jogo. Nós estávamos com um time relativamente organizado, por incrível que pareça. Dá uma olhada a vocês, pega os melhores momentos do jogo e vai olhar Brasil e Croácia em 2022. Mas enfim, o que eu queria estar comentando com vocês aí é fazer essa analogia aqui com relação ao técnico da seleção brasileira, que eu não estou vendo fazer papel nenhum diferente do que a gente tinha aqui, né? E que não está sendo criticado, ninguém fala dele, todo mundo acha que ele está nas Mil Maravilhas, que ele está fazendo tudo certo, e na verdade, vou ser sincero, o time foi mal escalado, porque ele escalou atacantes para jogar no meio de campo, os caras não jogaram. Ele está no mundo da lua, porque ele está achando que a gente tem um time muito maior do que o que a gente realmente é, e se você reconhece que você tem um time menor, você vai se colocar melhor, né? E na verdade, ele só está apenas tendo apoio até agora. E eu acho que a mídia tinha que estar dando uma olhada para analisar o trabalho, que já faz 10 jogos. E agora? 10 jogos depois a gente não tem nada. Entendeu? Mas enfim, um vídeo de domingo aí para a gente estar batendo um papo e a gente volta a falar. E voltamos daqui uns dias aí na próxima semana a falar do Santos. Um abraço, bom domingo a todos.